Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a esta edição do Jornal Toda Hora. Um ótimo início de semana a você que nos assiste. A partir de agora você confere as principais notícias dessa segunda-feira. E a gente começa esta edição com as notícias internacionais. Austrália, Canadá e Reino Unido consideraram a Palestina como Estado. O anúncio oficial por parte dos três países foi seguido pouco depois por Portugal. Austrália, Canadá e Reino Unido reconheceram neste domingo o Estado da Palestina, uma mudança radical na política externa das três grandes potências. O movimento foi seguido na sequência por Portugal. Nos últimos meses, vários países tradicionalmente aliados de Israel deram o passo simbólico de reconhecer o Estado palestino, em um contexto marcado pela intensificação da ofensiva militar na faixa de Gaza, iniciada após o ataque sem precedentes do movimento islamista armado Hamas contra o território israelense em 2023. Quase 75% dos 193 países membros da ONU reconhecem o Estado palestino, mas Reino Unido e Canadá são os primeiros membros do G7 a fazê-lo. I set out in July the terms upon which we would act in line with our manifesto. Eu estabeleci em julho os termos sob os quais agiríamos em conformidade com o nosso manifesto para reconhecer a soberania palestina. Este momento chegou. Portanto, hoje, para reviver a esperança de paz e uma solução de dois estados, afirmo claramente como primeiro-ministro deste grande país que o Reino Unido reconhece formalmente o Estado da Palestina. As Prime Minister of this great country, that the United Kingdom formally recognizes the State of Palestine. Reconhecemos o Estado de Israel há mais de 75 anos como uma pátria para o povo judeu. Hoje juntamos-nos a mais de 150 países que também reconhecem o Estado palestino. Today we join over 150 countries who recognize a Palestinian state also. O movimento por parte de Austrália, Canadá e Reino Unido foi celebrado pelo presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, que chamou o anúncio de um passo importante e necessário para alcançar uma paz justa e duradoura, de acordo com a legitimidade internacional. A missão palestina no Reino Unido aproveitou para encorajar a África do Sul a seguir o mesmo caminho. E olha só, um incêndio de grandes proporções atingiu parte da Floresta Nacional de Ipanema, localizada no interior de São Paulo. Vamos ver. Um incêndio de grandes proporções atinge uma área da Floresta Nacional de Ipanema, localizada no interior de São Paulo. O fogo se espalhou em uma área dos municípios de Araçoiaba da Serra e Iperó. Segundo o Instituto Chico Mendes, a Brigada da Floresta Nacional, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e voluntários da Floresta Nacional foram mobilizados para combater as chamas. Também foram acionados reforços do Parque Nacional do Itatiaia e um helicóptero para auxiliar na operação. Criada em 1992, a Floresta Nacional de Ipanema é uma unidade de conservação federal, administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. A criação da unidade se inseriu no contexto da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a ECO 92. Agora vamos falar sobre o clima. A primavera começa hoje com a chegada de uma frente fria com chuva e ventania no sul e sudeste do país. Antes mesmo da nova estação, as rajadas de vento causaram transtornos no sul do país. A chegada da estação das flores coincide com a passagem de um ciclone extratropical, que traz rajadas de vento de até 80 km por hora, causando transtornos no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Santa Catarina enfrentou uma sequência de temporais desde o sábado. A combinação de chuvas volumosas, ventos fortes e queda de granizo provocaram danos em pelo menos 16 municípios. De acordo com a Defesa Civil, os eventos climáticos afetaram 166 residências. Erval Velho registrou o maior volume de chuva, com 94 milímetros acumulados. A rajada de vento mais intensa foi registrada em Urupema, na Serra Catarinense, e Água Doce, com mais de 106 km por hora. Ainda segundo a Defesa Civil, uma casa em Barra Bonita chegou a ser deslocada pela força do vento e parou sobre um carro. A frente fria atingiu a região sul do Brasil, com tempestades e vendavais neste domingo. Ainda pela manhã foi registrado um acumulado de chuva de acima de 90 milímetros em municípios gaúchos como Santa Maria e Alegrete. E nas cidades de Soledade, Quaraí e Cambará do Sul, as rajadas de vento chegaram a até 98 km por hora.
No Paraná, o temporal também causou destelhamentos de casas, quedas de árvores e até o desabamento da cobertura de uma quadra de esportes em uma escola de Ponta Grossa. Um óbito foi registrado no domingo, quando uma mulher que estava parada no acostamento da PR-180 entre Guairaçá e Terra Rica foi atingida por queda de uma árvore. De acordo com a Companhia Paranaense de Energia, cerca de 400 mil imóveis do estado estavam sem luz. Estavam sem. E essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Às 14 horas você acompanha mais notícias ao vivo. Até mais.